Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, estamos de volta aqui no Memória Capixaba para tratar de assuntos sobre a história do Espírito Santo, né? É, Esses 500 anos de história, nossos personagens, aqueles que são importantes assim no tocante à historiografia desse personagem, mas também aquelas pessoas anônimas, né? Que é o que eu curto mais fazer, é ir lá na crônica diária, né, das pessoas comuns, gente anônima, trabalhadores, gente que não tem o nome registrado na história, né? Digamos assim. Então, muito me interessa esse tipo de assunto. E é claro também toda a problemática política e econômica envolvendo a história do Espírito Santo nesses 500 anos, que é muito interessante, né? O Espírito Santo era uma capitania independente, depois foi parte da Bahia. Minas Gerais fazia parte da capitania do Espírito Santo, depois foi desmembrada uma capitania independente. Campos de Goytacazes, por exemplo, já pertenceu à Vitória. Então tem várias nuances e a gente vai sempre escarafunchando aí pelos alfarrábios e também pelos jornais antigos, revistas antigas, e tentando trazer de volta essa história que a mim interessa muito. Eu vou estudando, ao mesmo tempo fazendo os vídeos, fazendo os recortes, né? O blog, né? O blog no Substack, e também o repositório que é no Facebook, como vocês podem ver aqui, né? E os vídeos no YouTube. Bom, eu vou voltar agora para 1961. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as impressões que as pessoas de fora do Espírito Santo têm sobre Vitória, sobre a nossa cidade, o nosso estado, né? Então, essa matéria eu já fiz um vídeo, que é uma matéria do Jornal Diário do Paraná, de 1974, assinado por Rose de Sá Carneiro, falando sobre Vitória, cidade presépio do Brasil. Era assim que era chamada Vitória antigamente. Hoje em dia ninguém fala mais assim, né? Foi uma coisa que ficou para trás, ninguém mais fala Vitória, cidade presépio do Brasil, não. Ninguém fala mais, ninguém usa esse termo mais. Se perdeu, né? Sei lá, até os anos 80 eu ainda ouvi alguém falar, mas hoje acabou, não existe mais esse termo, ninguém fala mais. Mas nessa época, Vitória estava sofrendo intervenções, grandes intervenções. O aterro da Conduza estava aterrando tudo aqui da Praia do Suá até lá na Praia Comprida, na Praia do Canto. O centro de Vitória estava em ebulição, engarrafamento, estacionamento, e a cidade precisava ser descentralizada, né? Bento Ferreira estava começando a receber órgãos públicos como o Senai, o Senac, a Prefeitura de Vitória, a Câmara de Vitória. Logo depois foi para lá a Rede Gazeta de Comunicações, que é a TV Globo aqui do Espírito Santo, e outros órgãos foram indo para Bento Ferreira. O Clube Álvares Cabral, que saiu do centro e foi para Bento Ferreira também. Então a cidade necessitava urgentemente de uma descentralização. Isso em 1974. Só que esse vídeo que eu já fiz no canal, você pode dar um pulinho lá e dar uma checada nesse vídeo, mas agora, esse outro aqui é para falar sobre 10 anos antes, né? 13 anos antes, em 1961, tratando aqui dessa matéria da revista Alterosa, de fevereiro de 61, que também fala dos aspectos de Vitória, né? É bonita a revista mineira, né? Essas revistas estão, claro, todas para quem quiser ler, pesquisar na Biblioteca Nacional, né? Eu vou sempre buscando, né? Existe uma técnica para você fazer buscas na Biblioteca Nacional, senão você pode se perder na busca, né? Você quer buscar um termo específico ou uma sentença específica, coloque entre aspas. Você quer, por exemplo, encontrar Vitória, cidade presépio do Brasil, coloque essa frase inteira entre aspas. Se você colocar sem as aspas, ele vai procurar onde tem Vitória, onde tem presépio, onde tem, entendeu? Então ele vai buscar milhares de páginas. Quando você busca um termo específico, você coloca entre as aspas. Isso é para qualquer site da internet. Uma busca no Google, uma busca dentro do Word ou dentro de uma partícula no Excel, tudo entre aspas, facilita a busca, né? E hoje, então, a gente vai tratar dessa revista. A revista custava 25 cruzeiros na época, traz na capa aí uma manequim, fala também de um novo espetáculo da atriz Cacilda Becker, e fala de Vitória, né, gente? Então, vamos ver qual é o mote dessa matéria, qual é escrita por
Derli Marques, que também fez as fotografias, né? É claro que não estão legais as fotos, a revista é colorida, mas infelizmente na Biblioteca Nacional isso foi escaneado muitos anos atrás, ainda em preto e branco, em resolução muito ruim, né? Tem umas fotos bem bonitas, né? Seria interessante se a gente conseguisse essas fotos coloridas, né? Mas infelizmente não há, né? Então a matéria fala o seguinte aqui, ó. Quem chega a Vitória, capital do Espírito Santo, pergunta pelo seu passado, pelas obras dos jesuítas, e tem uma decepção. Poucas pessoas sabem contar alguma coisa, além de mostrar algumas igrejas e também o orfanato Bom Jesus, que estão abandonados e parecem provisórios no novo sistema de vida que o progresso impõe à cidade. Então o Derli Marques, né, que escreveu a matéria, ele observa que o desenvolvimento de Vitória nos anos 70 estava engolindo a sua história, né? Então havia aquele casario ainda, algum remanescente do antigo casario colonial, mas abandonado, decrépito, né? Colapsando, como sempre, né? E as pessoas que andam pelas ruas não sabem de nada sobre aquilo, né? Aquela antiga história foi perdida, já nos anos 70 já estava perdida, né? Mas o visitante é convidado a conhecer alguns dos novos edifícios que surgem imponentes atrás dos velhos sobrados coloniais. Neles está concentrado o dinamismo do capixaba, esse é o mote, né, da matéria, né, gente? Falar sobre o desenvolvimento da cidade. O nome que significa arranco a pele do mato, capixaba, né? Ou capino o mato, dado pelos índios aos primeiros colonizadores. Aí há um problema, né, sobre a etimologia dessa palavra, né? Premidos pelo mar e pela montanha, que domina o centro em 70 quilômetros quadrados, a ilha, o capixaba, esperou que o desenvolvimento da técnica permitisse a construção de grandes edifícios e os fazendeiros, enriquecidos pelo café, chegassem à conclusão de que é melhor construir do que guardar o dinheiro no banco. Vai vendo. Tá falando também da inauguração do Palácio do Café, gente, lá no centro de Vitória. Que se deu anos antes, né? Não foi em 61, foi antes. A faixa de terra onde está o comércio da cidade foi roubada pelo mar, em ataques sucessivos e aterros e também drenagens. Não, isso não aconteceu, não foi assim, foi o contrário. O comércio é que se estabeleceu fazendo aterro e drenagem. Não foi o mar que roubou nada, né? Um novo avanço sobre o Atlântico vai permitir a construção de muitos edifícios, é verdade, principalmente de bancos e de grandes, que tem grande interesse no momento comercial do Porto de Vitória, que exporta quase 40% da tonelagem total do Brasil e dos 200 estabelecimentos atacadistas exportadores de café, cacau, frutas, além do minério de ferro, né, que é o primeiro, né, em exportação na América do Sul, né, o Porto de Vitória. Aí a gente vê a foto, os franciscanos abandonaram o convento. Naquele tempo, o povoado ficava distante e difícil a sua manutenção. Transformado no orfanato Cristo Rei, quiseram ampliá-lo, mas foram impedidos pelo Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico Histórico, né, que pretende fazer a restauração para que seja testemunha de um passado que a cidade ameaça esquecer. Aí tem outras fotos aqui, né, gente? Ó, Vitória, a cidade vai perdendo a sua antiga fisionomia. Construções de todas as espécies vão preenchendo os vazios bucólicos da paisagem colonial. A ilha de Vitória e a região que hoje constituem o estado do Espírito Santo começaram a ser notícia quando Vasco Fernandes Coutinho foi surpreendido no seu solar de Albuquerque, nunca ouvi falar, como uma ordem. Ah, tá. Ele morava em Portugal, recebeu uma ordem do rei Dom João, né? Que o tornava então donatário de 50 léguas de terras limitadas ao norte pelo rio Mucuri, lá na divisa com a Bahia, né? E pelo rio Itabapuana, ao sul, divisa com o Rio de Janeiro. O régio presente, o presente real, né, era a recompensa pelos serviços prestados ao rei de Portugal na África e também na Índia. Vai vendo, que presente de grego, hein? No dia 8 de setembro de 1551, os portugueses conseguiram vencer os índios goitacazes e expulsá-los para o interior. Estabeleceram-se nas fraldas do Morro da Penha, onde o missionário Afonso Braz afirmou em uma das suas cartas ao rei, abre aspas,
É esta terra onde ao presente estou a melhor e mais fértil de todo o Brasil. Isso é um português antigo, né? Bom, algum tempo depois conseguiram se estabelecer na atual capital, na Ilha de Vitória, sendo que a primeira capital foi lá na Vila do Espírito Santo, em Vila Velha, né? Onde erigiram a igreja de São João, em homenagem ao monarca português, que deram o nome à ilha como Nossa Senhora da Vitória, padroeira do donatário da capitania. Mais tarde, os jesuítas se estabeleceram no bairro de Santo Antônio, colonizado por Duarte de Lemos, né? Que subindo o tranquilo canal, instalou-se com sua família, pagando anualmente a Vasco Fernandes Coutinho um tributo de um bom pão de açúcar. Isso aí eu não entendi também. Como aconteceu a muitos povoados do litoral do Brasil, a Ilha de Vitória foi atacada por piratas franceses, holandeses e ingleses, sendo salvo algumas vezes graças aos incidentes naturais do terreno. Isso aconteceu em Vitória, sim. Foi difícil para eles, né? Tanto para holandeses quanto para ingleses, que favoreciam, né, esses estabelecimentos portugueses aqui, por exemplo, no caso da invasão holandesa. Na primeira invasão, os holandeses foram vencidos por Maria Ortiz, que da janela de sua casa derramou um tacho de água fervendo sobre o corsário holandês Peter Pietson, capitão da expedição holandesa, que tentava invadir, né, alguma vila, tentou Santos, né, e acabou entrando aqui em Vitória e foi rechaçado por portugueses, pelo quartel, né, da polícia e tudo, e pelos populares. Né. Até fins do século XIX, a Ilha de Vitória era uma vila pobre, onde, segundo um cronista da época, as mulheres fiavam durante o dia para ganhar alguns vinténs. Aí, no período de 1908 a 1912, o presidente Jerônimo Monteiro dotou a cidade de água, de esgoto, alargou as ruas, instalou rede de energia elétrica, e Vitória estava preparada para responder ao surto de progresso que invadia todo o país e começava a luta contra o passado. Aí houve uma interrupção, né, nesse período por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Tomando um cafezinho aqui. E já tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre essas obras, né, que deram uma melhorada substancial na vida, né, das pessoas, do cidadão capixaba, obras que foram determinantes e continuaram por quase um século de obras, né, de aterros, de alargamento de ruas, demolições de prédios antigos e tudo. Igrejas e capelas desprezadas foram saqueadas e as imagens levadas por pretensos interessados em conservá-las, enquanto os velhos casarões da rua Duque de Caxias, o elegante centro social da antiga vila, vão ruindo sob as picaretas. Isso aconteceu mesmo, gente, nos anos 70, né? No início dos anos 70, ali, muitas demolições realmente, né? Os últimos saudosistas vislumbram as sombras das donzelas nas varandas de ferro batido e ouvem os pregões dos vendedores ambulantes carregando balaios, como vocês estão vendo aí na foto, né? À maneira dos chineses, à moda, né? E parecem os únicos capazes de sobreviver à ação devastadora do progresso. Não sobreviveram. Não existem mais vendedores ambulantes assim, como a gente está vendo aqui na foto. Esse capixaba aqui, infelizmente, a linda foto, mas infelizmente tá muito ruim esse scanner da foto, né? Ficou muito ruim mesmo. Quem dera a gente pudesse pegar essa foto original, né, para saber quem é esse senhor aí. É desse tipo de gente que eu falo aqui no canal, gente. Pessoas comuns, assim, ó, trabalhadores, gente do dia a dia, do cotidiano, que está ali batalhando no dia a dia, vendendo suas verduras, tá vendo? Olha. Pelo menos eles, esses vendedores, né, e outras pessoas comuns, representam o interesse econômico. As donas de casa os recebem com satisfação, escolhem as frutas, verduras, legumes para o prato do dia. Antigamente era assim, né? O padeiro entregava o pão em casa, jogava o pão, o jornaleiro jogava o jornal, o leite chegava também naquelas enormes caçambas de leite que vinham, aí você descia com seu litro de vidro, né, e colocava o leite ali, né, e subia com o leite para casa. O último solar poderá ruir a qualquer hora se os herdeiros não forem impedidos judicialmente, né?
As propostas são tentadoras, pequenos lotes já valem milhões de cruzeiros. Vendo todo este movimento, apontando os bares e cafés que rapidamente se transformam sob a orientação de decoradores modernos, o capixaba, esquecido das 400 de anos da sua capital, afirma com entusiasmo bairrista que Vitória está começando agora. Agora que Vitória começou, né, o seu desenvolvimento. E está aí. Esse é um vídeo pequeno, curto aqui, que a gente vai trazendo no canal Memória Capixaba para entender como é que as pessoas de fora do Espírito Santo viam Vitória, se interessavam pela cidade, pelo estado do Espírito Santo, que sempre foi um patinho feio aqui da região sudeste, né, gente? Até hoje você fala sobre Espírito Santo, no Nordeste. Tá, aquele primeiro estado do Nordeste brasileiro, o Espírito Santo, eles acham que o Espírito Santo fica na região Nordeste, né? Isso acontece com outros estados do Brasil também, na mesma proporção. Quando se fala, por exemplo, no Acre, tem piada. Quando se fala, por exemplo, no Piauí, tem piada, né? Porque são estados pequenos, né? Com muitas dificuldades financeiras, de ordem política, muitos coronéis ainda. Isso acontece lá, né? No Nordeste, no Norte do Brasil. Aqui na região Sudeste é um pouco diferente. Nós temos uma classe média muito grande, forte, muito servidor público, então o embate é mais acirrado aqui. A coisa não é tão coronelista como já foi, pelo menos até os anos 60, eu diria, né? Então hoje a coisa é um pouco diferente, mas de qualquer jeito está aí. Essa é a revista Alterosa, de Belo Horizonte, matéria de fevereiro de 1961, assinada por Derli Marques, que também foi o fotógrafo da matéria, né? Falando sobre Vitória. Está aqui tudo já escaneado, bonitinho, recortado e colocado aqui no canal, no nosso canal do Memória Capixaba no YouTube. Então, se você estiver gostando aqui do nosso canal, por favor, faça aqueles 3 Cs, né? Curte, compartilha, comenta, que o YouTube vai, né, recomendando nossos vídeos para outras pessoas. Tem capixaba pelo mundo todo. Então a gente faz esse trabalho aqui, é um trabalho voluntário. Se você quiser ajudar a gente, é só entrar em contato comigo aqui no edifício da AMES, sala 1215. Eu estou aqui no Porto de Vitória, né? Aqui no estúdio, que é o estúdio para rádio, para podcast, onde eu gravo para emissoras de rádio, publicidade, propaganda para rádio, para televisão, né? Na Rádio Clock, na minha rádio Tape Deck, e também fazendo podcasts aqui. Se você precisar, né, de um estúdio para podcast, é só entrar em contato comigo aqui no edifício AMES, 1215 é a nossa sala. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se você quiser ter mais pesquisas aqui do nosso canal, tá aqui o Memória Capixaba. É no Facebook, né? E lá você vai encontrar, gente, esses álbuns aqui que eu venho separando por assunto. Então pode ser sobre um personagem, pode ser sobre um acidente geográfico, pode ser sobre as navegações, sobre as capitanias hereditárias, sobre a República Velha, sobre o golpe de 1930 do Getúlio Vargas, sobre Vasco Fernandes Coutinho e os primeiros colonos, né, lá no século XVI, né? A gente fala sobre vários assuntos aqui, sobre as construções, sobre a arquitetura, né, sobre estradas de ferro. São assuntos variados que a gente tem aqui. Gente, eu acredito que eu já tenha feito nesses últimos 15 anos já tenha preenchido aqui no Facebook uns 10 mil álbuns com assuntos diferentes. Então tem tudo, tem os esportistas capixabas, como vocês estão vendo aí, os jogadores de futebol, pugilistas. Muitos pugilistas capixabas fizeram sucesso no Rio, em Buenos Aires, onde havia um pugilismo muito, muito forte, né? Nas Olimpíadas, por exemplo, em 1936, que atletas capixabas participaram das Olimpíadas de Berlim em 36 e tudo. As visitas presidenciais, né? Vários presidentes da República estiveram aqui no Espírito Santo. Eu diria que quase todos, né, passaram por aqui em algum momento. Dom Pedro II, que esteve aqui com a Imperatriz. E tudo isso, né, os bairros de Vitória, suas dificuldades, está tudo aqui no Facebook, no Memória Capixaba. E essas pesquisas eu vou transformando gradativamente, paulatinamente, bem devagar, que é trabalho pro resto da vida, em vídeos aqui pro canal do YouTube. Então valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente, estudando,
sobre a história do Espírito Santo, do Brasil e as nossas relações com o mundo. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.